Saúdo com a paz do Senhor. Que bom estarmos mais uma vez neste dia aqui no templo sede, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Amém? Nosso culto de missões, primeiro domingo do mês, culto de incentivo, culto de despertamento, de conscientização para o trabalho que Jesus nos confiou. Amém? E o texto bíblico desta noite, se não me engano, ele já foi lido, né? Está em São João, capítulo de número 4. Eu vou fazer uma leitura salteada, porque é um texto longo para ganharmos tempo, assim sentados mesmo como os irmãos estão. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 1 e ao versículo 6, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9 diz: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí mais abaixo, versículo 39 ao versículo 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite eu quero meditar convosco sobre o tema: o poder do Evangelho de Cristo. Mas antes de adentrar nessa meditação, irmãos, o país eleito para este mês, para que possamos estar orando, o alvo das nossas intercessões é o Peru. Peru e Bolívia antes era o mesmo território, era Alto Peru e Baixo Peru. Eu estive no Peru, irmãos, eu fui a uma cidade do Peru, uma cidade marítima chamada Barranca, fui pregar, lá tem um missionário conhecido, que havia trabalhado conosco na cidade de Santa Cruz, em Bolívia, e me convidou para estar pregando ali 2 dias, no aniversário da igreja. Fui só porque havia um temor, de enaltecer as meninas se sentirem mal por causa da altitude, a mais de 2.800 metros de altitude, E eu tinha um temor, nunca tinha ido com elas, eu vou só, porque qualquer coisa é porque todo mundo vai ser complicado, E fiz um caminho meio estratégico, parei nas cidades pelo caminho, fui me adaptando à altitude, nos recomendaram um certo medicamento, e assim fomos. Consegui chegar, passei pelo lago Titicaca, o lago mais alto do mundo, certo? Experimentei esse ceviche, que é um peixe cru, que eles colocam assim limão, Tomei lá chicha morada, que é um suco de milho, um milho assim na cor violeta, meus amados irmãos. Também tomei suco de rã lá no Peru. O missionário Israel, ele disse: Marco, olha,
aqui tem um negócio que eu queria experimentar, e eu não tenho coragem. Eu estava esperando chegar alguém para a gente um dar coragem ao outro, né? Aí ele disse, o que é, rapaz? Vamos tomar suco de rã, né? Ele disse também que tinha um tal de topos lá, que era feito com uma batata podre. Eu disse, isso aí eu não vou não. Vamos ver batata podre. Tinha uma costume lá de comer batata podre, era topos. Eu disse, não, isso aí eu não vou não, mas vamos ver essa tal de rã. Aí era até engraçado, né? Tinha até o vídeo, gravando vídeo. Aí chegava lá, tinha muita erva, aquelas rãs lá dentro do aquário, tira a rã viva. Aí leva lá, mata, corta a cabeça, tira os pés, joga no liquidificador, joga um bocado de raiz dentro. E as irmãs pegando a receita aí, né, irmão? Aí jogou um bocado de erva lá dentro, um bocado de coisa, bateu no liquidificador, aí encheu aquele copo desse tamanho. Digo, misericórdia, Jesus. E o irmão aí tomou o dele todo, aí comecei um processo, sentia assim um cheiro parecendo de puleiro de galinha. Aquele negócio me dava um enjoo, vontade de vomitar. E aí eu tinha que encarar, né? E aí tomei um pouquinho, eu disse, rapaz, me dá aí. E terminou de tomar aquele negócio, eu disse, nunca mais. Só faltou a gente sair pulando igual a rã. Lá no Peru, irmão. Mas foi um trabalho muito abençoado junto com os irmãos, eles têm a mesma cultura muito parecida com Bolívia. Inclusive, Bolívia hoje está de aniversário, 6 de agosto. É o dia da proclamação, né, da libertação lá da Bolívia, da independência, dia da independência da Bolívia, eles estão em festa. Então, meus amados irmãos, orem pelo Peru, orem pela família do missionário Misael, um homem muito dedicado à obra do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, o trabalho de missões é sempre para nos incentivar a compartilhar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Também é uma forma literária que os reis na antiguidade, eles chamavam os escritores, e mandavam registrar os seus grandes feitos, as suas vitórias, para passar para as futuras gerações. Os evangelhos que nós temos, os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, ele nos traz a vitória do nosso rei, o nosso rei Jesus, a biografia de Jesus. E aqui no evangelho de São João está registrado o porquê nós temos e precisamos pregar o evangelho. Há uma palavra interessante aqui quando fala que era necessário Jesus passar por Samaria. A palavra necessário significa que é uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Era algo como obrigatório. Uma coisa necessária é uma coisa que você não pode deixar de fazer. A gente pode até deixar de ensaiar, mas a gente não pode deixar de evangelizar. Irmão, não pode não. Pode até ficar sem fazer determinadas atividades, mas a evangelização, ela é essencial para a igreja. Nenhuma igreja cresce sem evangelização, irmãos. Nenhuma igreja cresce. Alguém até disse que a receita para curar uma igreja doente é uma dieta missionária. Outros chegam a ter frases fortes, dizer que a igreja que não evangeliza, ela não é evangélica. É forte isso. E alguém até pode se sentir ofendido se a gente falar determinadas frases assim, fortes, mas foram frases ditas por missionários, muitas vezes observar a inércia de determinados lugares. A falta de prioridade chega a levar missionários na história a dar até expressões dessa forma que são fortes, mas é para abalar mesmo, é para despertar. Era necessário passar por Samaria. Será que existiam outros caminhos? Ele saía da Judeia, de Jerusalém para a Judeia ali. Será que existia? Ele deixou a Judeia e ia para a Galileia. Será que existia outro caminho da Judeia para a Galileia? Havia. E Samaria, aquele caminho era o menos indicado. Era um caminho perigoso, hostil. A rivalidade, irmãos, ela atravessava já séculos. 700 anos antes de Cristo. Lá na época do rei Oséias, irmãos. Quando o rei da Síria sitiou Samaria e levou parte da população cativa, deportou, estrangeiros vieram habitar em Samaria. E houve uma mescla do povo, surgindo então os samaritanos. Essa discórdia, essa desavença, essa divisão que havia de samaritano e os judeus, isso era antigo, era lá atrás. Como
nosso rei Salomão. Seu filho Roboão começou a reinar e provocou a divisão das 12 tribos. 10 foi para um lado, 2 foi para o outro lado. Divisão não vem de Deus não, irmãos. Divisão não serve para nada. Jesus Cristo disse que um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido entre ele mesmo, irmão, ele é destruído, ele desaparece, não há avanço. E observe, interessante, que no início do capítulo 4, Jesus ele está usando uma estratégia, fugindo de uma competição que os homens estavam levantando entre eles e João. Que os discípulos de Jesus batizavam mais do que João, mesmo que Jesus batizava mais seus discípulos. Eu não sei por que existe isso. Quem é que prega mais? Quem é que canta melhor? Eu me lembro que antes saía, nas mídias sociais, uma enquete. Quem prega mais? Marco Feliciano, Silas Malafaia, faz uma enquete para ver quem prega mais, irmãos. No meio evangélico, isso não existe, irmão. Cada um tem o seu chamado. Aleluia! Eu fico imaginando que o pastor já está aqui sentado, dirigindo o culto, aí ele vai conhecendo os obreiros, ele tem aquelas ferramentas, aí ele vou chamar aquele ali agora eu vou chamar aquele ali, mas todos são importantes. Paulo, combatendo a divisão que havia na igreja de Corinto, ele deu como explicação o corpo humano. Não pode a mão dizer que é mais importante do que o pé. Não, todos são importantes no corpo, aleluia. Você tem 10 dedos aí nas mãos, 5 em cada mão, você quer ficar sem um? Não, todos são importantes. Quando um está doente, todo o corpo sofre. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fuja de competição. Nós estamos aqui para louvar a Deus. E Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. É uma tendência humana, é obra da carne. Esse negócio de querer se sentir melhor foi o que contagiou Caim e o fez perder a sua bênção. Até no momento da adoração fica esse negócio de competição. E nós temos que vigiar, dizer: o sangue de Jesus tem poder. Eu estou aqui para louvar a Deus. Eu vim aqui oferecer o meu sacrifício para Deus. É por Ele, é dele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Jesus então vai fazer uma saída estratégica, fugindo desse tipo de situação. Mas ele estava em mente: eu não posso voltar ao céu sem primeiro desfazer esta obra do diabo, essa divisão histórica que há em Israel. Não posso. Não era simplesmente uma divisão, havia um ódio entre eles. O judeu preferia dar uma volta mais longa do que pelo caminho mais curto, que era por Samaria. Eles não se falavam, eles se odiavam. Como pode ser uma coisa dessa? Era necessário passar por Samaria. Valia a pena correr todos os riscos, mas eles precisam conhecer o poder do Evangelho. Eu amo esse texto bíblico, irmãos. Esse texto bíblico me incentiva a pregar e evangelizar, porque o Evangelho é poderoso para desfazer qualquer situação, irmãos. Você vê nesse texto que coisa maravilhosa aconteceu. Jesus estava ali, aquela hora, que alguns dizem que equivale a quase ao meio-dia. Podia chegar qualquer pessoa, mas vem uma mulher. E uma mulher samaritana. Samaritanos não se comunicavam com os judeus. E aí vem uma aula para nós de evangelização. Esse texto você tem evangelização, discipulado e frutificação. Está tudo certo. Estratégia de evangelização. Jesus estava cansado para ali perto daquele poço. E aí chega uma mulher samaritana. O que Jesus faz? Ele toma a iniciativa. Ele não é contagiado pelo ódio histórico. A gente precisa vigiar muito nisso. A gente precisa vigiar muito nisso. Dentro da família, em casa, na igreja. A gente precisa vigiar para não sermos contagiados pelo ódio de alguns, pela fofoca de alguns, pelas críticas de alguns que você encontra por aí. Por
toda a armadura de Deus, irmão. Nós precisamos estar com toda a armadura de Deus para fazer a obra do Senhor, para lutar e resistir, irmãos, os dardos inflamados do diabo. Jesus não foi contagiado com aquele ódio, que até uma vez um dos seus apóstolos disse: Senhor, quando ele mandou preparar lugar lá em Samaria, e alguém disse, e os samaritanos rejeitaram, e alguém disse: quer que mande descer fogo do céu, como fez Elias? O evangelho que nós pregamos não é o evangelho do ódio, não. É o evangelho do amor, da reconciliação, do perdão, da restauração. Esse é o evangelho de poder que nós pregamos. E ali estava uma mulher, numa época, se hoje estão reclamando que a mulher é discriminada, imagine naquela época. Diz uma tristeza para a mãe era saber que ia ter uma mulher, numa época como aquela. E ali chega uma mulher samaritana, que vai ser surpreendida pelo poder do evangelho de Jesus. Ela vai receber a primeira boa nova. Jesus fala com ela. Aleluia! Ela ficou até abismada. A expressão que ele diz, não me parece que a resposta dela foi assim muito amistosa. Pelo que está aí, como sendo tu judeu, imagina ela falando assim, com arrogância, com prepotência, com ódio, com raiva, com sangue nos olhos, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Eu não penso que essa mulher falou assim suavemente. Mas Jesus estava ali com um propósito. O alvo de Jesus era salvar. A Bíblia diz que Jesus veio buscar. O que Jesus veio fazer? Buscar, o que mais? E salvar o quê? O que se havia perdido. O que foi que se perdeu ali? A comunhão, a união de um povo levantado por Deus, lá em Gênesis capítulo de número 12, quando ele chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da parentela. Olha, irmão, ninguém vai prevalecer contra o propósito de Deus, irmão. Foi pregado aqui hoje pela manhã sobre a igreja do Senhor. Pode levantar quem for, ninguém, nada nem ninguém vai desfazer aquilo que Deus fez. Um dia Balaque chamou a Balaão e queria que amaldiçoasse o povo de Deus, e ele disse: não se pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aleluia! Quantos abençoados eu tenho aqui? Quantos abençoados? Quantos abençoados? Não tenha medo, irmão, de despacho de encruzilhada. Não tenha medo de gato preto em sexta-feira 13. Não tenha medo de passar por debaixo de escada. Você foi abençoado, você foi abençoada. Não tenha medo de olho gordo, não tenha medo de nada. Você está debaixo da graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ninguém vai poder nada, pode prevalecer contra os eleitos de Deus. Ninguém vai prevalecer. Era necessário. Tenho que passar por Samaria. Eu imagino Jesus com sede. Não vejo a hora de entrar ali naquela cidade. Eu não vejo a hora de desfazer essa obra do diabo, essa divisão histórica de mais de 700 anos antes que ele viesse. Ele não via a hora que está ali. E que oportunidade! Evangelismo é assim. Você não pode perder a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. Diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Tem esse negócio só domingo de tarde, só quarta-feira de noite. É amanhã na hora que você for para o mercado. É na hora que você pega o Uber. Agora mesmo descobri um rapaz que me trouxe, que já frequentou a igreja aqui quando era pequeno. Fala o nome de irmãos aqui da igreja. E tudo foi falando o nome de um monte de irmãos. Mas você tem que tomar iniciativa. Jesus, ele tomou iniciativa. Como ouvirão se não há quem pregue? Se você ficar calado, se você não tomar iniciativa da conversa, aquele vizinho não fala comigo, fale com ele. Mas já faz muito tempo, quebre o gelo. Faça alguma coisa. Convida ele lá para o aniversário lá na tua casa. Faça um jeito.
Né? Vocês gostavam muito lá na Bolívia quando faziam uma comida diferente, uma feijoada. Marquinhos, vamos levar um prato para a vizinha. Olha, a vizinha ficou assim com a gente. Chorou no dia que a gente veio embora, a vizinha. Ela na frente. Quando estava bêbado, os dois eram para casa chorar. Ei, pastor, eu já estudei para ser cura. Cura é padre, dizia o homem lá na frente. E ele deixou até de vender bebida alcoólica, irmãos. Tinha um respeito pela gente, porque ele dizia, vocês falam comigo, vocês me dão um bom dia, vocês me dão boa tarde, e Valdecera compartilha o alimento que ela aprendeu lá, né, tem um negócio de compartilhar, e sempre era para levar, e também eles mandavam para cá. Aí depois ele também mandava para cá, as iguarias dele. Então, irmã, missão, evangelismo assim, tome a iniciativa, mas aquela mulher nunca falou comigo, fale com ela. Mas aquele vizinho nunca falou comigo, fale com ele. Isso aqui é uma aula de evangelização, de estratégia, de evangelismo. Jesus tomou a iniciativa. E não se ofenda se a resposta for dura. Não se ofenda. Como sendo tu judeu, pede beber a mim, como mulher samaritana. Jesus aí, ele desvia o alvo dela e ele vai direto no assunto. Ele observou, ela estava com um cântaro, ela veio buscar água. Aí Jesus disse, eu já sei onde eu pego ela. Ah, se você conhecer o dom de Deus que te pede beber, tu pediria a ele e daria água viva. Vai se desperta. Como, Senhor? Como vai tirar se o poço é fundo? A água viva, a água corrente passa muito mais embaixo. Ela estava levando da água parada, da água possivelmente contaminada. Mas Jesus estava convidando ela para a água viva. Isso fala de renovo espiritual que nunca pode faltar na vida da gente. Aleluia! Você pode até sair de casa, meio para baixo, meio desanimado. Aí você chega aqui, o rio de água viva ele está correndo aqui. Aqueles maus pensamentos começam a sair. Aquele desânimo vai embora e você sai daqui feliz. Parece até que aquela prática que ela ia fazer, de buscar água, tinha tudo a ver com a vida dela. Era uma mulher sedenta, parece até que estava tudo escrito. Fazia, era igualzinho a vida dela. Ela levava aquele cântaro buscar água todo dia. Mas havia uma sede interior no coração daquela mulher, que Jesus aí então, agora que a coisa melhorou, a primeira barreira, ele passou. Não existem barreiras intransponíveis para o Evangelho. O Evangelho, o apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Às vezes a gente leva a Bíblia, vai pregar o Evangelho, parecendo que está pregando coisinha michuruca, parecendo que é um negocinho, parecendo... Não, aqui é Evangelho, isso aqui é poder de Deus, isso aqui transforma a vida, isso aqui quebra barreiras, irmão, isso aqui transforma a família, isso aqui une gente, aqui é o poder de Deus. Lembre de você, onde você estava, quantas vezes você disse que não entrava dentro de igreja, vai você hoje aqui, vai você hoje aqui, vai porque servir a Deus é poder de Deus, é poder de Deus. Mas igual que tem escândalo por aí, e escândalo mais escândalo, e botam na mídia, e a igreja enchendo, e a igreja enchendo, e a igreja enchendo, porque ninguém para. Isso aqui é poder, isso aqui é poder de Deus. Aleluia. Ah, se você conhecesse, aí já abriu a porta. O diálogo melhorou. A comunicação foi restabelecida. Judeus não se comunicavam com samaritano, agora está uma samaritana, uma mulher samaritana, conversando com o judeu, conversando com Jesus, parecendo bons amigos, parecendo velhos conhecidos. E Jesus vai adentrando, aí entra até na parte teológica, vai falar da adoração. Ah, Senhor, nossos pais adoravam aqui nesse monte, mas vocês disseram que a verdadeira adoração lá em Jerusalém. Jesus disse, nem em Jerusalém, nem nesse monte, Deus é Espírito. Importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Aí quando está indo tudo bem, o Evangelho já está entrando, ela precisa confessar o pecado. Ela precisa ter uma experiência pessoal. Aí Jesus vai dizer assim para ela, agora chama teu marido e vem cá. Eu não sei se foi um comentário maldoso, mas eu vi um artigo, um camarada diz assim, que quando Jesus disse, chama teu marido e vem cá, que ela disse não tinha marido, alguém disse que ela já estava tentando até seduzir Jesus. Misericórdia.
Já tinha sido 5 maridos, que ela tinha não é dela. Aí onde entra o poder de Deus, a revelação de Deus, o evangelho, irmão, é coisa maravilhosa. Aí entra o sobrenatural na hora do evangelismo, a revelação de Deus na vida daquela mulher, que vai impactar a vida dela, que vai arrancar dela aquela confissão. Quando Jesus chama teu marido, vem cá, e ela diz: eu não tenho marido. Aí o poder se manifesta. Disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5. E o que tu tem não é teu. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. A igreja, ela é organização, é verdade, precisa. Mas ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo, cabeça é Cristo, o poder aqui se manifesta. Ele revela, Ele mostra, Ele cura, Ele levanta. É por isso que você está aqui, por isso que você aceitou Jesus. Jesus então levou aquela mulher da sua vida. Aquele raio-x, aquela palavra penetrante até a alma e do Espírito, confronta ela, sem ferir, sem danar. Chama teu marido, ela disse, não tinha. Ela estava, a sua vida estava com aquela prática que ela tinha de todo dia buscar aquela água. Aquela mulher não tinha paz, aquela mulher não tinha felicidade. Aquela mulher não sabia o que era ser feliz verdadeiramente. Aí entrou o poder de Deus. O poder transpôs a barreira, centenária da divisão que houve nas tribos. Ele entra mesmo com todos os riscos. Quando você vai estudar sobre missões, você vê os obstáculos para a evangelização. Mas eles não são impossíveis de serem transpostos. Porque o evangelho é o poder de Deus. Quem não se lembra do irmão André, aquele que fundou a missão Portas Abertas, o contrabandista de Deus, que fez com que Bíblias entrassem em países fechados. É assim que Deus faz. Você vai orar e Ele vai lhe dar uma estratégia de trabalho. Ele vai mostrar como você vai entrar naquele lugar que parece todo fechado. Aqui é o poder do Evangelho de Jesus. Nós não estamos pregando palavras persuasivas, não, irmão. Aqui é poder de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Tem lugares com verdadeiras fortalezas, parecendo aqueles muros de Jericó, que os servos de Deus, o povo de Israel, tinham que dar 7 voltas, mas aqueles muros caíram. Os muros caíram. O Evangelho é poderoso. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho a toda criatura. O Evangelho entrou no coração daquela mulher. Ela desejava agora água viva. Ela desejava algo novo. Ela desejava de uma renovação. Ela demonstra o cansaço. Bem disse Jesus lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Evangelho alivia da carga pesada do pecado. Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? Ele é o pão que sacia a fome do faminto. É a água que mata a sede do sedento. É a verdade que liberta. É o caminho que leva ao céu. É a ressurreição e a vida. É a alegria que falta no teu lar. É a paz que falta no teu coração. É a direção para quando você está perdido. É o Evangelho de Jesus que dá. Bem disse o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. É o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. O Evangelho entrou no coração da samaritana. O ódio já dava lugar ao amor. A divisão, a união. Aquela mulher agora falava amistosamente com Cristo. Chama teu marido. A mulher esqueceu o cântaro, a vida velha. Quem está em Cristo, nova criatura é. A prioridade dela agora, ela falar do amor de Deus. E agora fala aqui também, nos ensina a testificar com o nosso testemunho. O que muito tem atrapalhado o trabalho de evangelização são os maus testemunhos de muitos. Porque a mulher vai, ela fala de Jesus, e muitos creram por causa da palavra da mulher. Aí eles correm para conhecer Jesus, conhecem Jesus,
Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Diz que Jesus ficou mais 2 dias. Aleluia! Não vai embora não. Fica aqui com a gente, irmão. Porque disse, onde Jesus mora não existe tristeza. Onde Jesus mora não há dor. Jesus tem que ficar. Jesus não pode sair. Aleluia! Jesus tem que estar. Não vai embora não, Jesus. Quem sabe muitos estavam ali lamentando. Como foi que eu não te conhecia antes? Que barreira era essa que havia entre nós? Fica! Os samaritanos agora queriam que ele ficasse. E sabe o que foi que eles disseram? Mulher, já não é mais por causa do teu testemunho, não. Nós também estamos ouvindo, vendo, e nós cremos que esse é verdadeiramente o Filho de Deus. O poder do Evangelho. Prega o Evangelho, irmão. O Evangelho tem um efeito poderoso na vida das pessoas. Você sabe qual é o poder do Evangelho? É o amor. É o amor. Jesus falou com aquela mulher de uma maneira que ela nunca tinha ouvido ninguém falar. Ele tratou ela como ninguém havia tratado. Ele se comunicou, enquanto muitos fugiam dela. Há quem diga que ela ia àquele horário de meio-dia para fugir das críticas. Ela tinha uma vida imoral. Ela não era somente criticada pelos judeus, que a odiavam, mas também pelos seus. Ela tinha uma conduta inadequada. Ela já tinha tido 5 maridos. Ela estava em busca da felicidade. E a felicidade é Jesus. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui também que está em busca da felicidade. A felicidade é Jesus. Eu incentivo você a pregar o Evangelho. Aproveite as oportunidades. Se não tem sabedoria a Deus, peça, como diz a Tiago. Se não sabe como começar, peça sabedoria a Deus. Aproveite as oportunidades. Mas é necessário pregar o Evangelho. A nossa cidade já está com um pouco mais de 155 mil habitantes. Nem todos são cristãos. Basta você ver nas festas populares a quantidade de gente que está aí perdida. Essa semana no nosso bairro um jovem perdeu a vida, ainda muito novo, por uso de entorpecentes, por vícios. Nós precisamos pregar o Evangelho. Todos os domingos, você saindo pelas ruas da nossa cidade, você vai encontrar pessoas que estão perdidas. Era como aquela mulher samaritana, acreditando em mentiras. O Evangelho é a verdade que liberta. Tem pessoas que têm um conceito equivocado, errado da igreja, por causa da difamação que a igreja sofre, que aqui só é para dar dinheiro. Mas prega o Evangelho genuíno. O Evangelho é Jesus, a vida de Jesus. Cada Evangelho desse traz a biografia de Jesus, como Jesus é, o Salvador do mundo. Ele disse para aquela mulher, se você conhecesse que te pede de beber, tu te pediria e ele lhe daria água viva. Ele estava falando dele mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se intimide diante de professores de faculdade, com as suas vãs filosofias. Não se intimide, porque as palavras dele não são poderosas como essas palavras aqui, não. Não tenha medo de falar, não tenha medo de se levantar, porque você vai vencer, porque esse Evangelho é poder de Deus. Não tenha medo. Aquela pessoa fica intimidada. Chega lá na frente, aquela pessoa muito falante, com a boa oratória, aí você se sente rebaixado, você pensa, não vou prevalecer, mas irmão, não é só a palavra, pregue a palavra de Jesus, pregue a palavra de Jesus, aqui é poder, irmão, esse Evangelho é poder de Deus, aí está a igreja, a Assembleia de Deus, aleluia, aleluia. Era necessário ele passar por Samaria. Ganhou aquela mulher, fez dela uma missionária. Ela volta para lá. E como funciona o Evangelho? Jesus ganha a mulher, ela volta para a cidade, ganha seus irmãos, aí se multiplica. Aqui é o efeito da multiplicação. Esse Evangelho é o Evangelho da multiplicação. Agora imagine, irmão, se cada um de nós fizermos isso. Se cada um de nós tomarmos essa responsabilidade, se cada um de nós, irmãos, aproveitarmos
cada oportunidade que nós temos, você lançar a boa semente e ficar orando, Senhor, que essa boa semente, ela caia em uma boa terra. E você nem imagina o efeito que ela tem. Eu fico até surpreendido quando eu ouço o testemunho. Eu estava lá na inauguração do templo no Rio Branco, e eu vi o irmão dar um testemunho de uma mensagem que eu preguei lá em Alagoinhas Velhas. Né? A gente fica imaginando, a gente prega, lança a semente, aí a semente tem poder. A semente tem poder porque a semente é a palavra de Deus. Faça um compromisso nessa noite de pregar o Evangelho essa semana, de compartilhar o Evangelho com aquela pessoa que você encontrar esta semana. Faça um compromisso com Deus este mês de agosto. Não deixe esse mês se findar sem você falar de Jesus para alguém que está precisando. Porque quem não tem Jesus está precisando dele. Alguém diz que um crente, cada crente é um missionário. E cada vida sem crente, sem Cristo, uma vida com Cristo, missionário. E uma vida sem Cristo, um campo missionário. Comece a trabalhar. Mesmo que você, mas pastor Marcos, já chegou o mês de agosto, eu não fiz isso. Não se preocupe, as coisas velhas já passaram. Comece hoje. Comece amanhã. Mas não fique essa semana sem falar para Jesus. Faça um esforço, traga alguém, traga um amigo, traga uma amiga. Aquela família que está sendo destruída. Quantas pessoas já tiveram na fila do suicídio? Um pastor contou aqui um testemunho, um pastor que veio trazer um estudo aqui para os obreiros. E o pastor que Deus mandou ele chegar lá na avenida lá em São Paulo e dar um grito, mas foi glória a Deus, porque lá ele não sabia, tinha alguém querendo se suicidar. E depois ele soube o resumo da história, que aquele rapaz, quando estava para se suicidar, ouviu aquela voz, voltou para trás. Na terceira vez que ele disse, eu ouvi de novo, eu desisto. E ele ouviu e não praticou aquele ato e voltou para Jesus. Irmão, aqui é poder, aqui é poder, aqui é poder. É poder de Deus, é poder de Deus. Pode vir quem vier, pode vir no grau que tiver. Pode ser PhD nisso ou naquilo, pode ser um filósofo que for. Nada é páreo para o poder do Evangelho. Nada é páreo para o poder de Deus. E esta mensagem Ele entregou a mim e a você. E nessa noite, tem alguém aqui que está nos ouvindo, quer voltar para Jesus. Isso aqui é poder de Deus. Não importa o estado em que você se encontra. Não importa como você chegou aqui, o importante é como você vai voltar para casa. Não volte para casa do mesmo jeito. Não volte para casa sendo um missionário passivo, que ouve a mensagem e promete, vou fazer, mas termina aqui, não se inscreve no curso, não evangeliza ninguém, não se envolve no congresso de missões. Isso é o missionário passivo. Ele só ouve, faz promessa e não cumpre. Seja ativo, seja determinado, se levante nesta noite e diga, já fiquei muito tempo parado, tem tempo que eu não ganho ninguém, eu vou começar. Faça como fez aquele filho pródigo, me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, faça isso hoje, seja ativo, não seja passivo. Vê lá na empresa onde você trabalha, se não dá para fazer um devocional antes de começar o culto. Me lembro do presbítero Jarinho, uma das vezes que eu estive aqui, me levava aqui perto da BR, uma empresa que deu a ele permissão para fazer o culto bem cedo, levantava cedo, reunia aqueles trabalhadores, contratava um carro de som e ali falava de Jesus. Eu fui algumas vezes para esse trabalho. E você lá no seu trabalho, não tenha medo. Quando você começar a se mover, Deus vai estar com você, Ele vai abrir as portas. Quem sabe lá na universidade, você se junta com alguns e começa ali um trabalho. Um dia eu vi um trabalho de uma igreja que tinha missionários na universidade. Aquele moço, aquele rapaz que se reuniam, buscavam outros crentes ali, e eles se reuniam, eles se fortaleciam e eles evangelizavam também na universidade. Que Deus levante nossos missionários nas universidades desta cidade. Comece hoje. Faça nessa noite um propósito com Deus. O Evangelho é necessário, ele não pode ficar para depois. Nós temos que fazer. Se não nós, quem? Quem? Quando? Cada geração é responsável por sua geração. Você estuda a história da igreja, você vê que muitos daqueles homens foram martirizados, mas eles pregaram o Evangelho.
Eles deram o Evangelho e almas se converteram. Só a eternidade dirá o efeito do trabalho daqueles homens. E hoje nós estamos aqui fruto do trabalho missionário. Tem alguém para Jesus nessa noite, aproveitando de oportunidade? Escute isso. Teu coração. Dê a Jesus nessa noite. Vem para Jesus, volta. Você tem vindo aqui, você está ouvindo o Evangelho. Volta para as fileiras do Mestre. Levanta a tua mão. Deixa o Evangelho entrar na tua casa. Deixa o Evangelho entrar na tua vida. Isso aqui é poder. Vai salvar o teu vizinho. Vai salvar a tua vizinha. Vai transformar a cidade de Alagoinha. Vai aumentar o número de crentes. Vai diminuir a violência. Quando o Evangelho é pregado, a violência diminui, irmão. Pessoas se convertem. Aleluia. O poder do Evangelho de Jesus. Se comprometa nessa noite com o Evangelho. É Deus pedindo. Tem alguém? Tá insistindo. Filho meu, Deus abençoe os irmãos. Filho meu, Dá-me o teu coração. Aproveitando a oportunidade, irmãos, eu quero falar sobre o congresso de missões no próximo mês. Se envolva. Fazer um grande congresso de missões, um despertamento missionário. Irmãos, para que Deus levante mais e mais missionários na nossa igreja. Amém? 8, 9 e 10 de setembro, a Assembleia de Deus de Alagoinhas. Ore, amém? Se envolva. E se Deus quiser, no dia 7 de setembro, nós vamos ter um stand aí no comércio. Vamos evangelizar, vamos levar bandeira, vamos levar banner, vamos levar folheto. Vamos falar de Jesus. Deus abençoe.